todas as pessoas que estão assistindo, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Substantivo Feminino. Eu sou Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Estou muito, muito feliz de estar aqui ao lado de mulheres muito poderosas, inspiradoras, para gravar diretamente do espaço YouTube em Brasília um episódio especial do videocast Substantivo Feminino. O Substantivo Feminino é uma iniciativa do YouTube em parceria com a Casé Fala e Gênero e Número, e que tem como objetivo promover encontros e debates com grandes vozes para que juntos possamos construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Neste episódio, vamos falar sobre um tema muito, muito relevante e de grande importância para a atualidade: a segurança infantil digital. Vamos discutir qual o nosso papel na proteção de crianças e adolescentes no ambiente online e mais outras questões sobre essa temática, né, tão relevante. A proteção das crianças é um direito que passou a ser garantido pela Constituição Federal em 1990, 35 anos atrás, com a criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde então, vimos surgir novas discussões e também desafios sobre o assunto, com o avanço da tecnologia e seu impacto na vida de todos, inclusive das novas gerações. Com a criação do Marco Civil da Internet, em 2014, por exemplo, uma série de garantias foram estabelecidas para aqueles que utilizam os meios digitais, incluindo crianças e adolescentes. Em janeiro deste ano, foi sancionada a Lei 15.100, que restringe o uso de celulares nas escolas, permitindo a sua utilização apenas para fins pedagógicos. Em setembro, a lei que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente no ambiente digital, o ECA Digital, foi sancionada pelo presidente Lula, numa cerimônia com grande representatividade. A nova lei, que entra em vigor em 6 meses e ainda será muito debatida entre os diferentes atores da sociedade, debatida a sua implantação, tanto para discutir, né, sobre a sua implantação, quanto para a construção das políticas públicas eficientes que surgirão a partir dela. Sabemos que a lei é apenas um dos caminhos e o começo deles. Proteger crianças e adolescentes é um compromisso coletivo de toda a sociedade. Muitas mulheres estiveram à frente deste debate em Brasília, e é para falar um pouco mais sobre o ECA Digital, seus impactos e também sobre a proteção coletiva das crianças que convidamos aqui, né, Lilian Sintra de Mello. É advogada e atual secretária de Direitos Digitais, atuou como assessora especial de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública e auxiliou o ministro no Supremo Tribunal Federal entre 2021 e 2023. Além disso, destaca-se na área acadêmica com uma tese de doutorado que aborda a regulação e a governança na internet nos Estados Unidos e no Brasil sob uma perspectiva crítica. Lilian, seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Temos também aqui Pilar Lacerda, professora, atual secretária nacional de Direitos da Criança e do Adolescente no Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania e presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. É graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Gestão de Sistemas Educacionais pela PUC Minas. Tem uma carreira marcada pela criação de políticas públicas voltadas aos direitos da criança, foi secretária de Educação Básica do Ministério de Educação entre 2005 e 2007 e participou da criação do projeto Escola Integrada, que inspirou, no âmbito federal, o programa Mais Educação. Pilar, muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. E também temos a Isa Val, que é psicóloga e mãe de 2 meninos. É co-criadora da Totói, uma marca brasileira de animação infantil, que eu já virei fã, que está presente em 30 idiomas e disponível em 230 países, conectando crianças e culturas culturas muito diferentes e com a mesma mensagem de respeito à infância. No YouTube, o canal José Totói, português, conta com mais de 49 milhões de inscritos e é pensado para entreter e desenvolver as habilidades da primeira infância por meio de conteúdos criados com responsabilidade, segurança e respeito às crianças. Atualmente, o universo da Totói se expandiu, contando com uma série de produtos licenciados, como livros, brinquedos e até um parque temático. Isa, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite.
Bom, vamos então começar esse nosso papo, que eu acho que vai ser bastante produtivo e agradável. Como eu falei no início, né, na introdução desse episódio, a segurança infantil é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA completou 35 anos em 2025. É o conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, estabelece que esse é um dever de todos, incluindo família, sociedade e Estado. Ou seja, nós precisamos trabalhar juntos para garantir a segurança infantil em todos os ambientes. Minha primeira pergunta vai para as três, né? Queria começar primeiro com a Pilar, e depois a gente roda. O que é segurança infantil para você? A segurança infantil, primeiro, partir do artigo 227 da Constituição, dá prioridade absoluta. Quando você tem um país inteiro, uma comunidade, uma aldeia, tomando conta de suas crianças, garantindo os seus direitos, você está dando segurança para ela. Então, a segurança significa a segurança alimentar, a segurança da saúde, então, vacinas em dia, pronto atendimento quando necessário, escolas, principalmente a escola, a chamada creche e a educação infantil, né, de 0 a 5. Mas eu acho que, principalmente, garantir essa segurança significa garantir que estas crianças possam ser crianças. Porque, na verdade, quando você tem que trabalhar com 5 anos, e não é exagero, você tem crianças que ficam em casa tomando conta dos irmãozinhos para a mãe trabalhar. Ela está sem nenhuma segurança. Então, você pensa na segurança com diferentes aspectos, diferentes faces da segurança, mas nós temos um arcabouço legal, e a Lília pode falar melhor disso, muito bom, assim, muito avançado, inclusive. O que a gente tem que lutar é contra a normalização dessa falta de respeito aos direitos e à insegurança. Lilian, o que é segurança, então, infantil para você? Olha, Patrícia, quando eu penso em segurança infantil, uma coisa que me vem muito à mente é minha mãe. E a minha mãe falava muito, eu sou do interior de Pernambuco, então eu cresci brincando na rua. E ela falava muito assim, pode ir, mas cuidado para não falar com estranho. Cuidado para não ir muito longe. E tinha várias regras para poder brincar na rua, que era a minha brincadeira preferida. Então, hoje, quando as pessoas estão discutindo digital, eu me pergunto muito, assim, cadê as regras para o digital? Se a gente for pensar o digital como uma rua, né, uma rua virtual, então os pais, os educadores, né, nós do Estado, também precisamos começar a direcionar quais são as regras. Então, se para o mundo offline a gente sempre teve essa preocupação de não falar com estranhos, de ficar num ambiente controlado e seguro, por que no digital a gente está abrindo mão disso? E aí uma coisa que, aproveitando o gancho do que a Pilar trouxe aqui, né, o que a Constituição diz é que criança tem o direito de ser criança. Acho que uma coisa que precisa ser dita com muita clareza para os pais é que a internet foi criada por adultos pensando em adultos. Então, agora a gente precisa viver uma nova fase da internet, que é aquela pensada para crianças. E aí, o ECA Digital, a nova lei que você acabou de comentar, Patrícia, vem num momento muito importante, porque a gente vai começar a definir esses padrões desde a concepção de um serviço digital, do que é seguro para criança e adolescente, considerando, inclusive, a nossa lei que olha para um desenvolvimento progressivo. Então, aquilo que está disponível para a primeira infância não é compatível com o que um adolescente tem interesse. Então, tudo isso é possível fazer no digital, que é muito maleável, é muito rápido, é muito inovador, e a gente sabe que tem esse potencial de transformação na vida das pessoas, e agora a gente traz, então, esse viés de segurança para crianças e adolescentes no ambiente digital. Muito bom, mas eu quero retomar esse assunto com você. Isa, para você, você é produtora de conteúdo infantil, né, com todo esse cuidado, o que é a segurança para crianças nesse universo e também mãe de 2 filhos, Sim, né? Então. A gente pensa sempre nessa segurança digital, é um tema muito importante, porque a Totói nasceu justamente disso, né, de ter esse conteúdo seguro para estar levando para as famílias, para ser esse porto seguro para os pais.
Porque muitas vezes os pais eles precisam dessa ajuda do digital. É uma realidade hoje que não tem como a gente fugir dela. Então, esse tempo de tela ele tem que ser um tempo produtivo para a criança e tem que ser um tempo que o pai e a mãe vai ficar tranquilo, falar, ele está assistindo um bom conteúdo, um conteúdo que vai estar entretendo ao mesmo tempo que está ensinando, que é o desafio nosso, né, o tempo todo. E pegando esse gancho da Pilar, eu acho que essa segurança digital ela é um ecossistema, tem que estar tudo interligado. Tem que estar interligado ao sistema público, né, a sociedade, e a gente, enquanto produtor digital, de ter essa responsabilidade de saber que a gente está lidando com o ser humano em informação. Então, esse para mim é a segurança digital. Que bom. Eu queria dar um depoimento. Por favor. Meus netos assistem o José Totói, que é muito legal. É muito legal. Obrigada, eu fico muito feliz mesmo de saber. Não, e é interessante, né, ver que assim, um conteúdo pensado, né, e desenhado para ter esses níveis de proteção, né? Então, hoje você já tem, a gente fala do nativo digital, é um nativo digital que já olhou para essa questão do design, né, da correta arquitetura para aquele público. E aí, nesse sentido, recentemente, a gente teve a alegria, né, da aprovação pelo Congresso Nacional da lei que estabelece regras de prevenção de crimes contra crianças e adolescentes na internet, o chamado ECA Digital, Lei 15.211 de 2025. É legal a gente reafirmar o número para que todo mundo conheça essa lei. E entre os destaques do texto está a obrigação de plataformas digitais tomarem medidas para prevenir que este público acesse conteúdos ilegais e impróprios. Além disso, a proposta exige mecanismos confiáveis para verificação de idade dos usuários em redes sociais e prevê regras para o uso supervisionado das redes sociais por pais responsáveis por menores de 16 anos. Bom, a gente abre aqui um espaço grande para a gente discutir vários pontos aqui. Mas eu queria começar com a Isa, falando sobre essa questão do conteúdo apropriado para crianças a partir, por exemplo, do que está colocado na lei, né? E como que você vê essa entrega de conteúdo que seja adequado para crianças e adolescentes? Agora, com essa lei de extrema importância, primeiro ponto que tem que ser dito, né? A gente espera muito que ela seja realmente aplicada na realidade. E como as plataformas, enfim, hoje em dia tem muito conteúdo voltado para a criança que, de fato, às vezes não é um conteúdo adequado para a faixa etária da criança, tem que ter esse trabalho de fazer um controle parental muito fácil, para que os pais consigam estar entrando e fazendo ali o ajuste para cada faixa etária, de uma forma que ele não tenha que ficar 30 minutos, 50 minutos, que em muitas plataformas a gente tem que ficar fazendo isso, né? E dificulta essa organização desse controle parental para os pais ficarem seguros de que a criança está vendo algo que é de acordo, que vai de encontro com a idade, a faixa etária dela. E a gente, enquanto Totói, né, a gente está aqui para enriquecer mesmo e proteger a criança. Porque essa faixa etária, principalmente dos primeiros anos de vida, ela é fundamental para a formação do ser humano. É onde a gente pavimenta o caminho deles para depois eles conseguirem seguir na vida de uma forma completa, como seres humanos que consigam dar o seu pleno desenvolvimento social e contribuição para a sociedade. Então, a gente espera muito também dos produtores de conteúdo que fazem conteúdo para essa faixa etária, que tenha-se essa maturidade de saber que você está lidando com o que a gente tem de mais precioso na sociedade, que é a criança, né? Então, esse é o que eu penso muito e que eu gostaria muito que todo mundo tivesse essa maturidade, né? Quer fazer alguma coisa um pouquinho diferente? Vai para uma faixa etária maior, né? Vamos cuidar das nossas crianças, porque elas merecem todo esse cuidado. Tanto da comunidade, a comunidade também ficar atenta do que a criança está vendo, teve alguma coisa diferente ali, não fica só para si, não. Viu alguma coisa diferente? Comenta, conversa com os pais. A família trabalhar em conjunto com a escola também, que é muito importante isso. É a questão da aldeia, né? A aldeia que precisa cuidando, funcionar. Né? Que precisa a gente funcionar. Sozinha, a gente não dá conta. Enquanto mães, a gente sabe que não dá conta sozinha. A gente precisa de todo mundo. Lilian, a Isa falou sobre essa questão, né, do conteúdo apropriado. Você, à frente da Secretaria
Secretaria de Políticas Digitais do Ministério da Justiça e de Segurança Pública está discutindo uma proposta de implantação de ferramentas de verificação de idade. Você pode contar para a gente como está isso e como a aprovação do ECA Digital vem consolidar, como que as duas coisas se casam? Então, se você puder contar para a gente. Olha, Patrícia, eu posso dizer que eu tive o privilégio, nesse 1 ano e meio que eu trabalho no governo federal, de poder me dedicar a um tema, enquanto era um projeto de lei bastante no seu estágio inicial no Congresso, no Senado, depois lá na Câmara dos Deputados, e hoje ver esse projeto já no formato de uma lei. Desde o início, eu entrei na secretaria em março do ano passado, me perguntaram qual era o tema prioritário e a minha resposta foi: a Constituição nos obriga que seja criança e adolescente no ambiente digital. Então, nós colocamos isso como uma prioridade e falo que, para mim, é um grande privilégio, porque o dia que nós estávamos lá para a sanção do texto com o presidente Lula foi um dia de muita emoção, porque a gente vive esses desafios todos no nosso dia a dia e a gente vê esses riscos. Então, só para falar muito brevemente, assim, a gente lida com comunidades de discurso de ódio, extremistas, a gente lida com violência nas escolas, com aumento do cyberbullying, um nível assim de abuso e exploração sexual infantil no digital que nos assusta. Então, só para dar um dado para as pessoas que nos assistem e nos ouvem, a Polícia Federal recebe por dia 2.700 denúncias de abuso e exploração sexual infantil no ambiente digital. E isso é a pontinha do iceberg. Então, assim, a gente ter hoje em mãos uma lei que propicia a solução de tudo isso é muito importante, assim, é emocionante poder participar e a gente recebe isso como um grau assim de uma responsabilidade para que chegue nas famílias, né? Então a gente hoje tem se empenhado muito e desde o início, como a gente acompanhou o processo, né, desde lá da época do Senado, e a gente colocou como prioridade, nós lançamos no Ministério da Justiça, a Pilar estava lá com a gente também em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a estratégia Crescer em Paz. E lá nós nos antecipamos com relação a alguns temas. Um deles é a verificação etária. Também temos outras duas discussões importantes, que é esse canal de denúncia e a modernização da política de classificação indicativa. E aí, para todo mundo que me pergunta, o que é essa verificação de idade que vocês falam tanto? Para simplificar, para quem não é da área, hoje uma criança de 8 anos, como aconteceu recentemente num caso de desafios online, pode entrar numa rede social e, mesmo que na rede social, nos seus termos de uso, diga que é uma plataforma criada para alguém com 13 anos, não há nenhum mecanismo para verificar, de fato, a idade de quem está ali. Então, alguém com 8 anos se autodeclara: eu tenho 18, eu tenho 13, e entra em qualquer plataforma. E aí pode ser rede social, pode ser plataforma de vídeo, mas pode ser também plataforma de venda de produtos. E lá, por exemplo, temos um estudo que mostra venda de cigarros eletrônicos, venda de bebida para criança. Por quê? Porque não existe um controle de idade. Então, hoje, nós discutimos como que a gente vai fazer esse controle sem que haja um excesso do ponto de vista de uso de dados pessoais, então protegendo a privacidade, principalmente de criança e adolescente. Então, às vezes, a indústria vem com umas ideias assim: deixa a câmera aberta, a gente faz biometria facial, e aí a câmera aberta não é confortável para ninguém, né? Então, tem que equilibrar a privacidade de um lado e, de outro lado, essa eficiência de que, de fato, a gente consiga dar mecanismos de verificação de idade. Para, enfim, trazer uma metáfora com o mundo offline, é aquela pessoa que está na porta do cinema olhando a idade de quem entra para o filme. Pedindo a carteirinha. Exatamente, de 16, de 14 anos, enfim. Então, hoje, a gente vai fazer isso para o digital. São inúmeras as tecnologias disponíveis. Nós estamos discutindo isso desde o começo do ano. Fomos para a cúpula internacional de verificação de idade na Holanda. Tem muita coisa bacana, mas é isso. Eu acho que, do ponto de vista de escolha para regulamentação, nós precisamos desse equilíbrio entre uma ferramenta que garanta a privacidade, e a gente está falando de dados pessoais de criança e adolescente, então, de fato, tem que ter uma justificativa muito boa para esse uso, e que seja eficaz, que entregue essa resposta correta, que não tenha alguém lá com uma foto do seu pai e da sua mãe impressa e coloque assim na frente. Que bullying, né? Exatamente. Que bullying com material impresso, né? Aquela coisa assim que a gente busca ferramentas analógicas para burlar o digital, né? Então, Pilar, no seu ponto de vista, agora com a lei aprovada, qual é o maior desafio para a sua implantação e o que ainda precisa ser calibrado para que o
ECA digital, de fato, seja eficaz? Bom, pensando aqui que nem o ECA de papel é respeitado hoje, pensando que tramitam na Câmara, que foi tão maravilhosa com essa aprovação, mas tem tramitado na Câmara hoje projetos de redução da maioridade penal, aumento do tempo de reclusão, proibição do aborto, mesmo quando a menina de 11 anos foi estuprada. Isso tudo está tramitando ali. Então, isso nos mostra o quê? Ainda não existe um pensamento coletivo que mobilize a sociedade com o artigo 227 da Constituição. Então, passa também pela educação, pela formação. O guia do uso de telas, Eu ia chegar nesse ponto da educação. Eu trouxe até aqui, eu ando com ele sempre fazendo propaganda. Nós estamos imprimindo 10 mil exemplares a pedido da ministra Macaé. Conta um pouco como foi a estruturação desse guia de telas, que eu acho que é muito importante, porque teve a participação de 7 ministérios e também de acho que 60 participantes da sociedade civil na construção desse guia. Então, quase que um acordo coletivo, né? Quando eu cheguei no governo em novembro do ano passado, ele já estava bem maduro, né? Horas e horas e horas, a Secretaria de Comunicação, o Ministério da Justiça, isso aqui estava super maduro. Então, para nós, dos direitos humanos e cidadania, isso aqui é uma ferramenta. Por quê? Porque pais e mães e avós, né, hoje a minha categoria, eu tenho que fazer uma referência sempre a ela, a gente é de uma geração que a gente não fazia ideia do que era algoritmo. Uhum. Eu continuo não fazendo, mas depois muitas pessoas me explicaram, mas uma explicação dada por um adulto de 6 anos, né? É tipo assim, tia, você está mexendo no Instagram e você está vendo anúncio de sapato. Aí sempre aparece um anúncio de sapato para você. Eu falo, pois é, parece que estão escutando a gente. Estão escutando de outras maneiras. Isso é o algoritmo. Em relação às crianças, é mais complicado, porque isso que o FELCA fez, esse trabalho maravilhoso para a gente, que foi mobilizar, né, o trabalho já vinha acontecendo, mas ele traz, com a linguagem desta geração, né, ele traz isso para a tona, ele vai explicando, assim, tem algoritmos em plataformas que identificam a criança, identificam o que ela gosta, começam a colocar anúncios para ela. E uma vez, conversando com pessoas de plataformas, eu perguntei, agora vai ter uma plataforma para adolescente, eu falei, mas vai ter anúncio? A pessoa me olhou e falou, claro. Eu falei, mas vocês já ganham dinheiro comigo. Os adultos já são rentáveis, assolados por tanta propaganda, né? As crianças tinham que ser preservadas. E, com isso tudo, a discussão nós temos que formar a família, os conselhos tutelares, né, até para entender, quer dizer, quando a Lívia fala que tem 2.300 denúncias diárias... 2.700 diárias. E são as que chegam. Nós temos o Disque 100, que é o telefone de direitos humanos do Brasil, funciona 24 horas por 7 dias, ele cada vez mais recebe a denúncia de abuso. Então, o guia vai sugerir coisas que eu li, que eu gosto do guia e tenho mostrado para muitas pessoas, que é, por exemplo, você senta hoje uma família para jantar, cada um tem o seu celular. Isso não adianta você falar com a criança, olha, cuidado com o uso de celular. Então, aquela coisa assim, vamos deixar todos os celulares numa caixinha? Né? Qual a idade que as crianças podem ter celular? De preferência, só depois de 13, 14 anos. Mas até 2, 0 tela, isso tudo está aqui. Então, ele ajuda a família, ele ajuda a escola, porque quando se proibiu, em janeiro, o uso do celular nas escolas, também dentro de todo esse movimento que o governo já vinha fazendo, houve uma reação dos adolescentes. Assim, as mães adoraram, os professores adoraram, os adolescentes falaram, nossa, né? Eu tenho uma sobrinha de 12 anos que falou, eu não posso nem falar que eu sou sua sobrinha, ela mora aqui em Brasília.
porque foi você que inventou isso. Eu falei, não foi. Eu cheguei, estava pronto, mas eu gosto muito. As minhas colegas detestam. Quais são as pesquisas agora? Os recreios estão mais barulhentos. Isso é um dado ótimo, porque eu sempre comentava assim, se for para proibir celular, proíbe na hora do recreio. Porque as pessoas têm que socializar. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito também do guia de telas? E assim, uma coisa que eu sempre dou ênfase também é que existe um consenso da sociedade, como você trouxe, Patrícia, mas há também um consenso técnico e científico. Isso. Então, ele é muito bem fundamentado com pesquisas de pediatras, psicólogos, enfim. Então, isso é importante. Algo que é uma dica que eu acho bem boa é o tamanho da tela importa. Não é só o tempo de tela que importa, o tamanho. Então, assim, telas pequenininhas, normalmente celular ou tablet, eles têm menos curadoria de conteúdo. Então, qualquer coisa vai aparecer ali. É o consumo individual. Exatamente. Né? E vai estar direcionado. Então, vem a coisa do algoritmo que a Pilar já falou aqui e a maior risco de aliciamento de menores, Exato. porque tem chat, tem mensageria, tem tudo isso ali. Mas a tela grande, a televisão, por exemplo, ela tem um conteúdo muitas vezes direcionado, com editoria, com editorial, com tudo. Então, a gente sabe no governo federal que com, né, a vida que as famílias têm hoje, né, mulheres que têm jornada tríplice. Como é que a gente vai dizer para uma família celular faz mal, é proibido, tela faz mal, é proibido? Não tem como, a gente sabe da importância disso. Né? Então, a gente traz essa dica que eu acho que é muito boa, para além das dicas que a Pilar já trouxe, que é: não olhe só para a quantidade de tempo de tela, olhe para o tamanho da tela, assista junto. Televisão a gente consegue ver junto, explicar, né? E acho que tem a questão do conteúdo também, né? Porque eu estava numa conversa ontem e alguém me perguntou, mas é possível mensurar o que é conteúdo danoso na internet do que é conteúdo positivo? Tudo depende do uso que a gente faz dele, né? E da onde a gente vai. É lógico, se você ficar preso só em conteúdo violento, em conteúdo, você vai ficar preso numa bolha e não vai sair dela. Mas a possibilidade de acesso que a democratização da internet propiciou, de conhecimento, de você, né, poder fazer um curso de línguas, um curso de música, tantos cursos, é incrível. Né? Posso então, aproveitar seu gancho para trazer uma coisa importante que a gente está fazendo no Ministério da Justiça? A política de classificação indicativa, que é essa que diz quando começa a novela é recomendado para 14 anos, ou a recomendação é livre, está passando por um processo de modernização. E acho que vai ser muito útil para as famílias, porque a gente vai poder dizer, enquanto Estado, também para esses aplicativos de internet, o que é recomendado. É uma pergunta que sempre me fazem, mas vocês vão olhar o conteúdo individual? Não dá, porque se a gente for olhar, é muita coisa, são milhões de segundos que são colocados na internet o tempo inteiro. Então, a gente nunca conseguiria fazer dessa forma. Mas o que a gente vai fazer para dizer que um aplicativo é recomendado para tal faixa etária? A gente vai olhar para os mecanismos de correção dessa bolha. Então, se existe uma idade verificada dizendo que é uma criança de 12 anos, o conteúdo tem que ser compatível, não pode ser inadequado, nem impróprio, nem ilícito. Então, a gente está muito feliz. Assim, eu espero que a classificação indicativa, que é uma política que foi muito bem recebida pela sociedade brasileira, né, e que a gente vê já há tantos anos levando essa recomendação, esse empoderamento para as famílias, do que pode ou não pode. Então, uma coisa que eu acho importante também, uma vez eu estava conversando com adolescentes e falaram assim, se proibir é melhor, hein? Vai ficar mais interessante se proibir essas coisas. E aí eu falei, não, mas a política a gente vai burlar. É isso, vai ficar mais interessante. Falei, não, a política de classificação indicativa, assim como o guia de telas, é uma recomendação. E a gente hoje já recomenda os serviços digitais nas lojas de aplicativo. Então, qualquer pessoa que tenha dúvida, abra isso, a loja de aplicativo no celular ou no tablet, e olhe. E vai ter uma coisa bem importante que a gente trabalhou muito no último ano no Ministério da Justiça, que foi subir a classificação indicativa de redes sociais. Então, hoje, redes sociais têm uma recomendação de 16 ou 18 anos. Exatamente por quê? Porque existe essa recomendação algorítmica que acaba colocando em risco crianças e adolescentes. E oferecendo conteúdos não apropriados para a faixa etária. Exatamente. Né? Muito bom. Mas, Patrícia, tem pegando o gancho da Isa, de uma questão. As famílias monoparentais no Brasil têm um número muito expressivo. E monoparental quer dizer mães, né?
E elas realmente não conseguem. Então, uma mãe está fazendo almoço, 3 crianças pequenas, né, ela acaba achando que aquilo é a salvação. Então, a gente também tem que reconhecer essa realidade e ajudar e colaborar para que ela possa ter isso. Assim, é melhor ligar a televisão, é melhor pôr num desenho X, e aí a Isa entende. Ou saber fazer esse controle parental muito fácil, né? Isso. Porque hoje em dia, para fazer um controle parental bem feito num jogo, que eu tenho meus meninos, eu vivo isso, e às vezes eu gasto 30 minutos para fazer todos os settings. Não pode chat, não pode conversar com quem não conhece, não pode ligar para quem não conhece. Então, você tem que ir tema por tema ali. Então, é uma coisa hoje que leva tempo. Você tem que ter um certo nível de educação para conseguir fazer. Então, tinha que ser algo que fosse mais geral, mais fácil para os pais conseguirem ter essa interpretação de como bloquear determinado tipo de conteúdo para o seu filho naquela faixa etária. Porque se a gente ficar só assim, não, tem que proibir, não vai acontecer, porque, igual você falou, tem muita mãe solo, tem muita hora que a gente está cansado, né, que precisa ali daquele apoio mesmo de um conteúdo. Então, eu acho que, assim, primeiro ponto, a escolha tem que começar, principalmente quando você tem um filho menorzinho, tem que ser o seguinte: você pode assistir esse ou esse. Né? Não pode sair desses. Mas eu quero esse. Possível. Não, se quer esse, então vai brincar lá fora, vai jogar uma bola, vai brincar com o irmão, ou é esses ou nenhum. Né? Que aí eles vão escolher aqueles, com certeza. Porque eles, às vezes, já estão cansados também de sair para brincar, já fizeram outra coisa. Então tá, mãe, que saco, eu vou fazer aquele então. Aí ele vai estar assistindo. Quando você coloca essa norma, essa regra, você limita o seu filho, ajuda ele a se autorregular também do que ele pode estar assistindo, do que ele não pode. Mas por que eu não posso ver aquele? Porque não é adequado para a sua idade. Seu cérebro ainda não está pronto para ter esse determinado tipo de estímulo. Não é o momento para você ainda. Calma. Você é criança, você vai poder ter acesso a isso, mas hoje não. Eu acho que tem um ponto aí dessa questão, né, a supervisão parental, o controle parental, ele ser uma ferramenta que seja de mais fácil acesso e que não seja algo tão complicado, que não permita que um pai ou uma mãe que não tem a educação digital necessária consiga avançar nesse processo, né? Mas você ia falar, Lilian. O ECA Digital tem essa previsão de vir, né, por padrão compatível com a faixa etária. Então, eu espero que a gente consiga caminhar nesse sentido de trazer mais proteção com menos sobrecarga de trabalho. E uma coisa importante também, acho que a gente vinha numa discussão sobre infância e com a primeira infância sempre colocada um pouco ali no espaço de não, esses são mais protegidos, esses estão mais próximos. E a gente começou a ver, principalmente porque o governo federal hoje debate uma política de primeira infância, que isso também está muito presente em riscos do digital. Então, uma parte importante da modernização da política de classificação indicativa é que nós vamos criar uma nova faixa etária, que não recomendado para menores de 6 anos. E o risco está principalmente nesse espaço digital. E aí, eu acho que, pegando um gancho na sua fala, Isa, muitos pais me falam assim, não, meu filho não está em redes sociais, só gosta de um joguinho. Cuidado com os joguinhos. Joguinhos... Exatamente. Porque os joguinhos é como as pessoas normais que fazem os joguinhos. Então, muitas vezes, eles colocam a faixa etária. E não tem essa supervisão para falar se aquilo é adequado de fato ou não. Então, ele coloca lá, o joguinho é para 6 anos. Mas, se você for a fundo mesmo... Tem chat, tem conversa com estranhos. Acaba saindo. Então, a gente tem que estar sempre atento, não é que tem que ser nada realmente autoritário, mas tem que ter esse cuidado mesmo de estar analisando o que é bom, que conteúdo ali que ele está usando, que é benéfico para ele, né? Eu queria aproveitar essa discussão, acho que vocês duas, a Lilian também já tinha falado lá atrás, da palavra educação.
né, nesse contexto de educar para o uso, né, para preparar a sociedade para o uso dessa nova tecnologia, né? Você falou que um PhD de 6 anos te ensinou o que é algoritmo, né? Então, a gente sempre brinca que o nativo digital já vem com essa habilidade, só que a gente se depara com outra questão que você colocou bem no início, que é a questão do é uma praça pública, é uma rua, então esse nativo digital ele é muitas vezes inocente nesse ambiente. E a gente fala muito, né? No Palavra Aberta, a gente tem um programa que é o Educamídia, que trata da questão da educação digital e midiática para justamente formar e, né, desenvolver a autonomia desse indivíduo, né, desde os anos iniciais do ensino, mas também a gente tem programa até os 60 a mais. E a gente lançou em 2019 o Educamídia, que tem esse objetivo de formar professores, de levar a educação midiática para as escolas. E em maio desse ano, o MEC e a Secretaria, a SECOM, via Departamento de Educação Midiática do Governo Federal, lançaram um guia de educação digital e midiática com orientações para a implementação curricular nas escolas. E o CNE, né, Pilar, como você, presidente da Comissão de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, editou uma diretriz que trata da implantação da educação digital e midiática nos currículos. Como que você vê esse processo e, principalmente, quais são os desafios para que toda criança e adolescente tenha, de fato, a educação digital e midiática nos currículos escolares? Eu acho que, basicamente, são 2 desafios. Um é uma questão de infraestrutura. O acesso à internet no Brasil, como todo o resto, é muito desigual. Então, tem famílias, escolas que... não, todas as escolas têm internet. Não tem. É uma internet que navega 10 pessoas, não é uma internet para a escola. Então, tem que pensar nessa conectividade, tem que pensar nas ferramentas... E aí passa pela formação, porque os adultos têm que entender do que se trata. Porque é isso do joguinho. Não, meu filho só joga. Não, não é bom, não é liberado. Então, a gente, no Conselho Nacional de Educação, fez esse debate à luz da BNCC, que é a Base Nacional Curricular do Brasil, dos direitos ligados à aprendizagem, e não cabe aqui proibir, censurar, não passa por aí. Mas a gente tem que ver que a escola é o espaço mais pulverizado, eu ia usar outra expressão, não estou lembrando, mas a gente tem escola em todos os municípios, em todos os bairros, e ali é um local... Tem uma capilaridade, né? Capilaridade. São 150 mil escolas, a maioria delas públicas. Então, usar aquele espaço, e é o que o Ministério da Educação está fazendo com a SECOM, né, para formar os adultos, ajudar as crianças e também não privá-las do acesso a essa tecnologia, porque ela é irreversível. Uhum. Eu acho que esse é um ponto, né? Quer dizer, e é interessante você colocar que vai na linha da minha próxima pergunta aqui, que é a questão do acesso. Hoje a gente fala de inclusão social ou inclusão digital a partir do momento que chega uma banda larga ou que chega uma conexão, né, em determinado ponto do país, desse nosso Brasilzão aí, mas, ao mesmo tempo, a gente não considera a inclusão digital que passe além do acesso, né? Que seja dar instrumentos para que essa criança, esse adolescente, esse cidadão possa usufruir bem dessas ferramentas, né? Eu sei que nenhuma de vocês é do Ministério das Comunicações, mas como que vocês veem isso, essa questão da ampliação da rede de banda larga ou da ampliação do acesso a uma internet de qualidade para, de fato, proporcionar essa inclusão digital? Olha, Patrícia, acho que uma coisa bem rápida para ser falada antes de direcionar essa pergunta é parabenizar a Palavra Aberta pelo Educamídia. É muito importante o trabalho que tem sido feito e levar essa visão de internet não só como consumo, mas cidadania. Então, vocês estão muito de parabéns por estar à frente dessa ação que é tão importante. E que
como, né, você coloca na sua fala, depende mesmo de chegar a todos os lugares. Acho que o Brasil, como um país continental, tem seus desafios, né, com relação à universalização de internet. A gente vive esse debate há quase 20 anos, quando a gente trocou as metas de orelhões por banda larga. E aí eu acho que nesse histórico, uma coisa que me pega muito, na época que eu estava na academia mais dedicada aos estudos, eu olhei muito para um programa que chamava Um Computador por Criança. Isso, UCA. Exatamente, o UCA, que foi trazido pelo PNUD para o Brasil e que tinha um pouco essa visão que era, assim, uma vez que a tecnologia chega, basicamente as crianças, né, e os adolescentes aprendem sozinhos, porque a tecnologia ela é tão disruptiva que ela por si só transforma. E foi um grande fracasso, assim, a gente viu que os computadores chegavam e a gente não tinha aquela vivência, aquela transformação. Projeto pedagógico. Exatamente. Então, eu acho que o seu comentário, pela sua, né, expressão é perfeita. Eu acho que não dá para a gente pensar em acesso à internet, em acesso a dispositivos, sem que isso esteja dentro de um projeto pedagógico. E aí o governo federal tem feito esse esforço com educação midiática, com escolas conectadas, com essa visão de levar não só a infraestrutura, mas levar um projeto de cidadania mais completo, né? E aí a importância, voltando de novo para o artigo 227 da Constituição, da gente entender que esse é um desafio não só do Estado brasileiro, mas é uma responsabilidade compartilhada de todo mundo, dos professores que estão na ponta, das famílias que estão, né, vivendo essa entrada da tecnologia em suas vidas, e nós que, enfim, precisamos trazer também crianças e adolescentes como protagonistas dessa história, né? Então, eles também possam participar. Possam participar ativamente e com segurança, né? Acho que esse é o ponto. Isa, você, mãe de 2 meninos que estudam, você mora nos Estados Unidos. Como é esse desafio? Porque, ao mesmo tempo que é um desafio aqui para nós, é um desafio global. Sim. Como que você vê isso? E lá, na escola, já existe algum tipo de educação digital, midiática? Como que você vê isso? Já. As crianças começam bem cedo. Os meus meninos começaram a ter acesso a essa educação digital no pré-primário, assim, antes do 1º ano. Então, eles já conseguem entender um pouco mais. Os professores são capacitados para isso, eles são bem capacitados. Eles, inclusive, ajudam a formar a comunidade, ajudam a formar os pais, ajudam a gente a ter um pouco mais essa visão. E para as crianças, eles entendem muito cedo que o que eles fazem online tem repercussões e tem consequências na vida real. Isso né? é muito importante. É uma coisa assim, incrível, porque, igual, há um tempo atrás, um adolescente, né, um pré-adolescente, ele escreveu em um chat online algumas brincadeiras com os amigos da escola, mas que sugeria que poderia ser algo danoso para a escola. E a escola, no outro dia, já estava preparada lá com policiais, com o pessoal todo para estar endereçando aquela questão e terminou que a criança foi até expulsa da escola. Então, isso gerou um debate grande, toda a comunidade, né, foi convocada para ir na escola, para ter essa responsabilização mesmo, de estar passando para as crianças que o que eles fazem no mundo online tem consequências diretas nesse mundo real. Então, isso aí foi um ponto que, para a gente, assim, enquanto pais, enquanto sociedade mesmo, foi bem interessante, que deu essa amplitude de que tipo de consequência uma criança, quando ela é exposta antes da hora a alguma coisa, ou quando ela simplesmente está agindo por impulso num joguinho ou numa mídia social, né, as consequências que podem ter. Então, eu acho isso bem importante. Na verdade, é quase que educar o coletivo, né? A comunidade. Sim. No entorno, né? Da responsabilidade de cada um de nós nesse ambiente, seja digital ou ambiente do dia a dia, né? Do convívio. Né? E lá é interessante porque as coisas não passam, né? Tudo é muito endereçado. Então, tudo que acontece tem um endereçamento. E a gente tem que ficar bem atento com isso, porque tem uma vigia bem maior, até mesmo nas crianças e nos adolescentes, para evitar que eles cometam esse tipo de erro que pode prejudicá-los muito no futuro.
Muito bom. Gente, eu queria dizer que esse papo está maravilhoso, mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Então, eu queria, assim, muito rápido de vocês, uma palavra final sobre esse desafio que é, né, lidar com a questão da segurança no universo digital, mas principalmente das nossas crianças e adolescentes. Vou começar com a Pilar. Pilar, 30 segundos. Tudo passa pela educação. Então, Não tem jeito. Pela educação formal, informal, a gente tem que investir na formação midiática, né? E aí o que a Lília falou, o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, muito da obrigada. palavra aberta, porque passa por aí. Muito bom. Isa? Eu acho que também passa muito pela educação, a gente tem que ficar bem atento mesmo a todo esse processo, né? É um processo novo para todas nós, é um processo novo enquanto sociedade. A gente nasceu numa época que não existia isso, e a gente, enquanto Totói, tem esse conteúdo que é um conteúdo seguro, que é um porto seguro para os pais, né? Nesse momento de incertezas diante de tudo isso. A gente tem esse apoio de especialistas na área de educação e esse compromisso mesmo social de fazer campanhas junto com a Unicef, de fazer campanhas em escolas. A gente fez campanha de vacinação, campanha de volta às aulas. Então, a gente está sempre tentando dar o melhor para estar promovendo essa segurança, não só online, mas a segurança da criança, tanto online como no mundo real, enquanto iniciativa privada. Muito obrigada. Lilian? Olha, eu acho que uma coisa que eu posso dizer com muita clareza, assim, e com o coração cheio de muita felicidade, é que nós estamos empenhados para entregar uma internet mais segura para criança e adolescente. O governo Lula não vai parar até a gente conseguir fazer esse caminho, mas esse caminho ele envolve uma responsabilidade compartilhada. Não adianta só o Estado tomar a frente. Acho que já foi trazido aqui pela Pilar e pela Isa a importância da educação. E aí eu falo para os pais e responsáveis também. Conversem com seus filhos sobre internet, né? Na minha época de criança, meus pais me perguntavam: o que você fez na escola? Pergunta, o que está acontecendo nessa internet? Me diz como é esse jogo. Eu sei que nem sempre dá tempo de ouvir todo o detalhe, mas faz diferença. E aí faço também um apelo às empresas, que acho que também nessa visão que a gente olha, né? Estado, sociedade, famílias, a empresa está ali na sociedade com a sua função social. Não tratem nossas crianças e adolescentes como mini adultos. Eles não entendem os riscos. A gente precisa levar essa segurança pensada, como no jargão da internet a gente diz, por design, né? Então, pensada desde a sua concepção para crianças e adolescentes. Então, assim, a gente está muito empolgado, muito feliz com essa oportunidade que o ECA Digital nos traz e com esse prazo agora de 6 meses que a legislação colocou para começar a entrar em vigor, para levar esse resultado para a casa das famílias brasileiras. Então, quanto a isso, contem conosco, nós não vamos deixar um minuto de nos empenhar, não é, Pilar, para levar isso para a casa das pessoas. Muito bom, conte conosco também e vamos em frente. Muito obrigada a vocês e muito obrigada a você também que nos acompanhou ao longo deste programa, videocast, substantivo feminino, e ainda vem muita conversa boa por aí. Então, já aproveita para seguir o canal e ativar o sininho. Beijos, obrigada a vocês, muito bom estar aqui com vocês.